Graça e paz para você, que mais uma vez está me permitindo me comunicar através das suas redes sociais. Que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo aqui ao canal Escritor Márcio Ribeiro. Quero ter o privilégio de me comunicar com você mais uma vez e hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: escolha viver a plena liberdade de Cristo. Está baseada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, eu vou do 23 ao 33 e emendo com o capítulo 11, verso 1. Então desejo que desde já Deus já esteja ministrando ao seu coração através desse texto que eu citei para você, através de tudo que vier a acontecer no decorrer desse vídeo. Vamos lá. Você que está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, só para lembrar, toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. E se você está vendo o vídeo, mas ainda não se inscreveu, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Escritor Márcio Ribeiro. Clique no sininho para você receber as notificações. Aí sempre que entrar um vídeo novo, você vai ser avisado. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Porque assim o vídeo vai ter um alcance maior, assim mais pessoas vão conhecer esse vídeo, assim mais pessoas também vão conhecer o conteúdo aqui desse canal. E eu estou deixando aí nos comentários o link da minha landing page. Através dele você vai entrar na sinopse de cada um dos meus livros: O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para o Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você vai ler a sinopse. Aí você tem aí dentro da landing page mesmo os sites para você entrar e comprar os livros. E você também tem um telefone para contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Para mim é um privilégio pregar a palavra de Deus. E vamos lá, o roteiro do vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar um pouco dos meus livros, vou falar sobre o Setembro Amarelo e vou entrar no conteúdo da mensagem. Então, desejo que Deus abençoe sua vida e fica aqui até o final, que ainda tem muita coisa boa para que a gente possa aqui falar. Eu desejo que Deus já esteja ministrando no seu coração. Vem comigo, hein? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que quando você faz isso, sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento, eles informam que você está querendo que esse vídeo tenha um alcance maior, que você está gostando do conteúdo do vídeo e que você está gostando do conteúdo aqui dessa plataforma. Para você que está me vendo aqui, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. Lembrando que eles são em sequência, parte 1, parte 2, parte 3. E lembrando que hoje eu começo a série nova chamada Escolha Viver a Plena Liberdade de Cristo. Mas agora, nesse espaço aqui, eu quero falar sobre os meus livros. Todos eles. E outra coisa que eu não posso esquecer, você que está me assistindo aqui, mas ainda não está me seguindo, não está me acompanhando, clica aí para me seguir, clica aí para me acompanhar. Porque assim você também está sinalizando que você está gostando desse conteúdo, que você quer que ele tenha um alcance maior. Então vamos lá. Falando dos livros, o meu primeiro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Esse livro ele foi escrito para que você possa verdadeiramente desfrutar das bênçãos de Deus numa área tão importante da sua vida, que é a área espiritual. É para você que é cristão, que é um servo de Deus, que quer verdadeiramente alcançar esse verdadeiro avivamento, conhecer cada capítulo aqui que eu escrevi para você. Cada capítulo tem como título uma pergunta. O capítulo 1 tem a pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? O capítulo 2 tem a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? O capítulo 3, eu trago para você a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? E para fechar no capítulo 4, a pergunta é: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Então, aqui eu coloco para você tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração,
acerca desse tema tão importante para trazer para você esse conhecimento, para trazer para você esse despertamento, e tem muitos textos bíblicos para que você possa meditar diretamente nos textos, tá? E lembrando a você que você tem como opção para comprar, clicar aí na minha landing page que está aí nos comentários, lê a sinopse do livro, tem os sites para você comprar, só você escolher amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br, umlivro.com.br. Só você escolher o site e comprar. Ou, se você preferir, a partir de hoje eu vou começar uma nova modalidade de vendas. Você pode clicar aí na landing page mesmo, no botão aí do WhatsApp, tem meu telefone para contato. Você me chama diretamente lá no WhatsApp e aí você pode comprar diretamente comigo, tá? Lá eu posso oferecer algumas promoções. Então, a palavra promoção ela é bem-vinda, hein? Então, te convido. Clica aí no botão do WhatsApp, você vai ver meu telefone para contato, que é o mesmo para você me convidar para pregar na sua igreja. Me chama lá, eu posso fazer para você algumas promoções, tá bom? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Disponível para você. Antes que você me pergunte, para você que não tem nada a ver com igreja, com cristão, coisa e tal, esse livro é super útil para você também, porque são capítulos que eu trago para você, meditações muito interessantes sobre o que você permite que entre na sua casa, quem que você permite que entre na sua casa, para você estruturar a sua família, tá? No caminho correto, no caminho do bem. Como você vai fornecer aos seus filhos a melhor educação. Estou indo além da religião, estou indo além da Bíblia, tá? Trago para você as meditações bíblicas, é claro que elas são fundamentais para trazer edificação para a sua vida, mas com aplicação prática, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não seja religioso. Aqui tem coisas práticas para a sua vida, tá? Então, Deus abençoe. Então, vamos falar agora de outro livro que eu tenho aqui. Cuide bem da sua carreira profissional. Esse é um livro no qual eu pensei cuidadosamente para poder trazer esse conhecimento para você. Conhecimento adquirido através de anos de pesquisas, de experiências profissionais, de experiências pessoais, de conhecimentos acadêmicos, tá? Para você pegar tudo, desde como você prepara um currículo para entrar para o mercado de trabalho, até você pensar na sua aposentadoria, até você pensar num plano B, caso não esteja dando certo o caminho profissional que você escolheu. Então eu trago muitos capítulos interessantes, e um deles que eu quero ressaltar mais uma vez é o da etiqueta corporativa, que é a forma que você se comporta no seu ambiente de trabalho. Hoje em dia, isso está sendo muito levado em conta para que a pessoa possa se manter no emprego ou perder o emprego. Se você olhar, você vai ver que pessoas conhecidas nas suas profissões, pessoas muito boas naquilo que fazem, encontram dificuldades para voltar ao mercado de trabalho por causa do temperamento difícil. Aí na internet tem vários exemplos de artistas que são conhecidos por seu temperamento difícil, por serem difíceis de se relacionar com as pessoas, por sempre criarem problemas no ambiente de trabalho, e a maioria deles hoje está desempregada. Tem os vídeos na internet, eu não vou citar o nome de ninguém, porque é desnecessário, porque não é o objetivo aqui da divulgação desse livro. A minha divulgação desse livro é para que você entenda o conceito. Eu quero que você entenda o conceito, tá? Quem é ou quem deixa de ser não importa. Isso no futebol também acontece. Você vê aí que tem jogadores que têm realmente um temperamento difícil, são muito difíceis para você se relacionar, e volta e meia estão sendo dispensados, e muitas vezes ninguém quer contratar, porque sabe que o cara é uma bomba, mesmo que seja um excelente jogador, mas o cara é uma bomba fora de campo, o cara é uma mala fora de campo. E hoje em dia isso é fundamental, porque hoje em dia tudo é trabalho em equipe. O futebol hoje é trabalho em equipe. Aliás, sempre foi, mas hoje mais do que nunca. Já não temos mais aquela coisa que o craque faz toda a diferença. Não, não faz. Porque por trás do craque tem os outros jogadores.
A Copa de 1986 que a Argentina ganhou, muita gente dá crédito ao Maradona. Tá, foi a Copa dele, jogou pra caramba. Mas os outros caras deram todo o suporte para ele jogar pra caramba. E assim foi, em 94 a seleção brasileira, foi a Copa do Romário, ok. Mas por trás do Romário tinha toda uma estrutura para que ele pudesse se preocupar em fazer os gols. Então futebol é trabalho em equipe, como tudo na vida. E por isso eu estou chamando a atenção para você, especialmente desse capítulo aí, etiqueta corporativa. Muitas vezes você está passando perrengue para voltar ao mercado de trabalho. Examine-se a si mesmo. Como é que você se comporta? Como é que você lida com as pessoas? Com aquelas pessoas que são inferiores hierarquicamente a você? Como é que você se reporta? Como é que você trata um superior seu? Ou como é que você trata alguém que hierarquicamente é inferior a você? Como é que você trata essa pessoa? Hoje, as empresas prezam muito isso, trabalho em equipe, as pessoas se entenderem. Eu não estou falando de todos serem amigos íntimos, não. Eu estou falando de bom relacionamento. Tá? Relacionamento cortês, educado, cordial, tá? De saber trabalhar em equipe. É disso que eu estou falando. Clica aí na minha landing page que você vai encontrar a sinopse do livro para você ler. Você vai encontrar lá o site para você comprar, que é o livro.vc. E para você poder comprar também, a partir de hoje eu estou oferecendo outra opção. Clica aí na mesma landing page, tem o ícone do meu WhatsApp. Clica aí no ícone do meu WhatsApp, me chama lá, que eu tenho promoção para você comprar meu livro, tá bom? Cuide bem da sua carreira profissional. Isso é para você crescer profissionalmente. E, por tabela, vai trazer para você crescimento financeiro. Porque só com qualificação profissional adequada que você vai aprender como alcançar. Aqui é que você vai ter a melhoria disso aqui, grana, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente leitura. Então, tá aqui para você, à sua disposição. Só você entrar aí na landing page, no site livro.vc ou me chamar no WhatsApp. Vamos lá, vamos falar de outro livro agora. De Lodebar para Wonderland. Esse é o livro que eu tenho muito carinho por ele. Pelos outros também, é claro. Mas eu tenho muito carinho por esse livro aqui, porque esse é um livro que eu coloquei muitas coisas pessoais. Porque são, assim, vivências pessoais. Coisas que eu presenciei, que eu ouvi, são testemunhos reais. Para que as pessoas não sejam identificadas, eu mudei nomes, datas e locais. Mas todas essas histórias são histórias verídicas. São histórias que verdadeiramente aconteceram. Pessoas que chegaram ao fundo do poço, mas que quando bateram no fundo do poço, decidiram abrir os seus corações para que Jesus pudesse entrar, fazer morada, e com a ajuda tão preciosa de Jesus, elas conseguiram dar a volta por cima. Antes que você que está vendo esse vídeo me pergunte se obrigatoriamente só se dá a volta por cima com Jesus, não. Tem muita gente aí que dá a volta por cima por sua própria conta. Só que é mais trabalhoso. Porque quando você está com Jesus, ou seja, você não está sozinho. E se você não está sozinho, fica mais fácil. A própria Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. E além da Bíblia dizer isso, você tem a música secular que diz também. Você tem lá... eu esqueci o nome do grupo. Acho que é Boyz II Men, não sei. Esqueci agora o nome do grupo. E eles cantam Two is Better Than One, com a participação da Taylor Swift. Só você procurar aí você vai encontrar. O refrão da música ele canta sobre isso. Two is better than one. É melhor ser dois do que um. E ter amigo é muito importante. E Jesus é o nosso melhor amigo. É aquele que tem o poder de fazer quando a gente não tem mais como fazer. Jesus é aquele que entra em lugares onde eu não posso entrar e você também não pode entrar. Então, é sobre isso. Aí aqui eu tenho 11 histórias, como eu falei, entre as quais eu posso contar para você a história do Júlio César, um cara que estava com uma carreira profissional em ascensão como gerente de um banco. O cara estava bombando na profissão dele, mas ele começou a se achar o cara
ele começou a esquecer que foi Deus que abriu as portas para ele, começou a se achar o cara, que ele conseguiu porque ele é o cara, porque ele é que tem o conhecimento, ele é que tem a estratégia, ele é que é o cara. E por ele se achar o cara, ele começou a se achar intocável e começou a fazer algumas coisas erradas dentro do banco. Foi descoberto, foi mandado embora, a vida dele virou de cabeça para baixo e o final da história você vai conhecer aqui no livro, não vou contar para você. Só falei o comecinho, que eu quero despertar em você a curiosidade para você saber como ele deu a volta por cima. Clica aí na minha landing page, você vai encontrar a sinopse do livro para você ler. Você vai encontrar os sites para você comprar. Você vai encontrar o clubedeautores.com.br, livro.vc e o iclap.com. Você vai encontrar nesses três. Os botões de cada um dos sites estão aí na minha landing page. E também na minha landing page tem o botão do meu WhatsApp. Você também pode me chamar lá e comprar diretamente comigo. Como eu disse, lá eu tenho como oferecer algumas promoções para você adquirir meus livros. Então quero te convidar. Clica aí na minha landing page. Você que sabe, vai comprar pelo site? Beleza. Vai comprar comigo no WhatsApp? Beleza. Estou te esperando para que você seja abençoado e edificado. E é supra-religioso esse livro, ou seja, é para você que quer dar a volta por cima. Não importa se você seja cristão ou não, religioso ou não, tá? Não importa, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com superação, volta por cima. E para fechar, eu quero apresentar o meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse está disponível na versão digital em amazon.com.br. Clica aí na minha landing page para que você possa acessar o site da Amazon para comprar o livro na versão digital. Aí eu quero falar para você o seguinte: nesse livro eu pego todos os assuntos da vida financeira, entre os quais a questão das despesas. Eu quero que você aprenda com muita profundidade sobre esse tema. Por quê? Porque você precisa saber o que são despesas imprescindíveis, o que são despesas necessárias e o que são despesas supérfluas. Eu falo sobre cada uma delas no livro. Eu quero que você conheça para que você possa aprender a montar um orçamento de forma adequada para que você possa prosperar financeiramente. Eu falei prosperar financeiramente, não falei enriquecer. Porque prosperidade e riqueza não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu sei que você ouve muita historinha no meio evangélico, tá? Nas igrejas neopentecostais ensinam a você que prosperidade é você ser rico. Só que a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nos ensina que a prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. É você saber organizar as suas finanças. Jesus, inclusive, fala sobre isso em Lucas 14. Você quer saber? Dá uma lidinha em Lucas 14, você vai ver Jesus falando sobre esse tema. Sobre a pessoa, como a pessoa deve planejar para fazer uma obra, começar e ter dinheiro para acabar, para não ser motivo de chacota. Jesus aborda esse tema de forma bem clara e bem transparente. É sobre isso que eu estou falando com você, para você administrar bem o que você tem, tá? E se você verdadeiramente quer melhorar de grana, além de você saber planejar como você vai gastar o seu dinheiro, eu recomendo você a melhorar a sua vida profissional. Por isso eu anunciei ainda há pouco o meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Isso sim anda casado, tá? A prosperidade financeira em nível de melhoria de grana, né? Ganhar melhor, tem muito a ver com a melhoria da sua vida profissional, tá? Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com você estudar, se qualificar para buscar empregos melhores. Os empregos melhores estão disponíveis, mas estão disponíveis para quem se prepara adequadamente. Aí, para você comprar o livro, como eu falei, clica aí na minha landing page, entra lá na sinopse do livro para você ler, entra no site da Amazon para você comprar. Só tem na versão digital, tá? Esse eu não tenho como fazer promoção para você, porque eu não tenho ele na versão impressa não, tá? Só na versão digital. Então, desejo que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e que você possa desfrutar de uma excelente leitura. E confirmando, ratificando, para você adquirir qualquer um dos meus livros, entra na landing page,
vê qual você vai comprar, ou se você vai comprar todos, clica aí nos botões dos sites para você comprar, tá? Tá tudo aí disponível na landing page. Ou se você preferir, clica no botão de WhatsApp, me chama lá, tá? Porque lá eu tenho como fazer promoção para você, tá? Se você for adquirir mais de um exemplar, eu tenho como fazer uma promoção maneira para você, tá? Tenho certeza que falou a palavra promoção, vai despertar um interesse legal em você. Então, lá eu tenho como oferecer a promoção, tá bom? Fica aqui até o final que tem muita coisa ainda para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que me segue aqui nessa plataforma, você que está vendo esse vídeo aqui nessa plataforma, mas não me segue ainda, clica aí no botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar, tá? Porque quando você curte, comenta, compartilha e me segue, você está sinalizando que você está gostando do vídeo e que você quer que o vídeo tenha um alcance maior. Bom, você está me vendo aqui de amarelo, eu quero falar hoje sobre o Setembro Amarelo. Nesse mês de setembro, como todo ano, a OMS ela escolheu esse mês para enfatizar a questão do combate, né, da prevenção ao suicídio, tá? Há uma preocupação muito grande com relação a essas doenças emocionais. Isso é algo muito sério e que muita gente não está percebendo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui, ou melhor, algumas coisas muito importantes para você entender. E eu quero que você preste muita atenção. Doenças emocionais, elas não têm ligação direta com questões espirituais não, tá? Em alguns casos, o componente espiritual até pode favorecer, mas não há ligação direta. Por que eu estou falando isso? Porque é fundamental que, quando você identificar alguém com essas doenças emocionais, tipo depressão, tipo síndrome de burnout, tipo síndrome do pânico, tipo crise de ansiedade, é fundamental levar essas pessoas ao especialista, seja ele psicólogo ou psiquiatra ou psicanalista. É imprescindível que essas pessoas sejam orientadas a procurar médico, sim, tá? Não tratar simplesmente como se fosse algo espiritual, não. Porque isso, com o passar do tempo, Deus vai dar discernimento para você até tratar a questão espiritual, mas é imprescindível que essas pessoas sim sejam orientadas a procurar o médico. Então, isso é algo muito importante que eu tenho que ressaltar com você aqui. Sabe por quê? Vou te falar outra coisa muito importante. A pessoa que tem essa propensão para tirar a própria vida, ela não acorda de repente do nada, eu vou ali um pouquinho tirar minha vida e já volto. Não. Ela costuma avisar. Como assim costuma avisar? Ela costuma avisar através de sinais que são perceptíveis. E você tem que estar atento a isso, caso isso esteja acontecendo com alguém da sua família ou com você mesmo. Como assim? Vou te explicar agora. Vamos lá. Uma pessoa que normalmente é alegre, é comunicativa, é brincalhona, de repente começa a ficar triste, recolhida, calada, você já tem que imediatamente se ligar, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar se aproximar da pessoa, saber, principalmente se está dentro da sua casa, se é seu parente, se é seu familiar, é seu marido, é sua mulher, seu filho, é sua mãe, é seu pai, é seu irmão, é sua avó, seu tio, sua tia, seu avô. Às vezes é um amigo próximo, você convive ali direto. Você tem que estar ligado. Ou às vezes é com você mesmo. A situação. Tem alguma coisa errada e tem que procurar saber. Tem que procurar médico. Pode ser qualquer coisa, desde problemas com taxas de hormônio baixas, dificuldades para dormir. Gente que tem apneia do sono pode apresentar esse tipo de problema, ficar meio triste, meio melancólico. Pesquisa que você vai saber. Isso eu ouvi do médico, a minha médica, a cardiologista, falou para mim. Eu vou ter que tratar isso, porque isso não aconteceu comigo não, graças a Deus.
mas ela disse que uma das coisas que pode acontecer com quem tem apneia do sono, que não atinge o sono REM, que é o sono mais profundo, além de perda de memória e outras coisas, entra essa questão da tristeza, da melancolia. Então tem que procurar médico, sim, para saber. Pode ser qualquer coisa, tá? Ressalto aqui, repito, tem que procurar médico. A pessoa sinaliza, tá? Através desses comportamentos. Ou o contrário, às vezes a pessoa é mais retraída, mais calada, de repente está falante, tá brincalhona, coisa e tal. De repente está se automedicando para ficar eufórica, está usando dorgas para ficar alegre, você não está nem se ligando, para tentar disfarçar. Então a pessoa dá sinais. Mudanças repentinas e radicais de comportamento são sinais claros de que tem alguma coisa errada acontecendo com essa pessoa. Outro sinal que você tem como observar, tá? Alterações em hábitos alimentares, tá? Você vai observar, você vai ver que você vai observar que certas doenças que normalmente são emocionais acabam se transformando em doenças físicas, daí são chamadas psicossomáticas. Vou dar exemplo: anorexia, bulimia e obesidade. Como assim? Vou te explicar agora. Anorexia, a pessoa está com a imagem de si mesma deformada. A pessoa às vezes já está magra e se acha gorda. Veja o filme sobre a vida dos Carpenters, aquela dupla de irmãos que cantava lá nos anos 70, foi o auge deles, foi o surgimento, o auge deles. A Karen Carpenter, ela morreu de anorexia. Foi a morte dela, inclusive, que trouxe ao mundo essa questão, caso você não saiba. Até ela morrer em 1983, ninguém tinha ouvido falar em anorexia. A menina ela tinha mais de 1,70 m de altura e estava com 39 quilos. Ela estava uma caveira ambulante. Ela morreu de anorexia, porque ela se enxergava gorda e ela já era magrinha. Você pode ver nos clipes dos Carpenters. Procura o filme que você vai ver. Tem uma cena dela se olhando no espelho, ela já magra e se vendo imensa de gorda. Então são doenças que começam na mente, né? São doenças emocionais que já se transformam para a parte física. Ela simplesmente não comia. A bulimia, a pessoa come e depois força o vômito, porque se sente culpada porque comeu. E a obesidade, ela vem da pessoa querer preencher vazios existenciais na sua vida. Vem de não externar seus sofrimentos e a pessoa desconta na comida. A pessoa come. A vida da pessoa é comer. A pessoa vive para comer, não come para viver. Então são sinais que você vai perceber também na alimentação das pessoas à sua volta. Outro sinal físico você pode perceber também que a pessoa está avisando é na hora do sono. Essas pessoas muitas vezes ou não conseguem dormir, ficam andando pela madrugada que nem uns zumbis, procurando o que fazer porque simplesmente não conseguem pegar no sono, ou acontece o contrário, a pessoa só sabe dormir porque quer fugir da vida. Então a pessoa dorme, entendeu? Não é por preguiça, mas a pessoa quer dormir porque ela quer esquecer da vida, quer esquecer dos sofrimentos. Ela acha que dormindo tudo vai passar. Então você tem que estar ligado nessas coisas. Então o Setembro Amarelo foi criado para trazer esse tipo de despertamento, tá? Se você está passando por isso, você mesmo, sentindo qualquer um desses sintomas que eu falei, ou se você está observando que tem alguém dentro da sua casa vivendo isso, alguém na sua parentela vivendo isso, algum amigo vivendo isso, procure um médico urgente, um especialista. Como eu disse antes e repito, pode ser qualquer coisa, desde problemas com taxas hormonais, apneia do sono, até coisas mais graves, mais complexas, tá? E com certeza um médico, se ele fizer exames clínicos e não identificar nada clínico, ele vai orientar para encaminhar para um psicólogo ou psiquiatra que seja, tá? E você tem que se despir desses preconceitos. Psiquiatra não é médico de maluco, psicólogo não é médico de maluco.
São especialistas para tratar dessas doenças da alma, sendo que o psiquiatra pode prescrever medicação, se assim ele julgar necessário, de acordo com os exames específicos que ele mesmo há de passar. Então ele pode prescrever medicação, psicólogo não. O psicólogo vai na base da terapia, tá? Então isso é super importante você ter em mente, tá? E você que é crente, que é cristão, tem que se despir dos preconceitos de tratar doenças da alma como se fossem coisa do demônio, porque não tem ligação direta uma coisa com a outra. Não há ligação direta uma coisa com a outra. É verdade que Satanás é abusado e tenta muitas vezes se aproveitar das vulnerabilidades emocionais da pessoa e tentar se enfiar na vida da pessoa para trazer problemas espirituais também. Mas isso é consequência de eventuais brechas e vulnerabilidades. Não tem ligação direta uma coisa com a outra, não, como eu falei. Disse e repito, tá? E você pode muito bem, sim, orar por uma pessoa dessas que está enfrentando esses problemas. Se a pessoa quiser aceitar a oração, você pode. Não há nenhum problema, mas não se trata de querer fazer libertação, que é coisa do demônio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você pode, sim, dirigir orações em favor da vida dessa pessoa, para que essa pessoa seja curada dessas enfermidades emocionais. Tá certo? Então quero que você entenda isso aí. Você que é cristão, aprenda, adquira conhecimento, tá? Para você não ser como é que eu vou dizer? Um fanático religioso. Pronto, a palavra mais adequada. Para que você não seja um fanático religioso e que queira espiritualizar tudo, como tem muito crente que faz. Espiritualiza tudo. Só que nem tudo é espiritual. Até Jesus já nos deu conselhos que não tem nada a ver com espirituais. São conselhos práticos ao dia a dia. Pesquisa na sua Bíblia que você vai encontrar. Tá? Enfim. Então, Setembro Amarelo. Embora a OMS tenha separado o mês de setembro para tratar do tema, esse tema tem que ser tratado o ano todo. E isso que eu também vou finalizar com essa palavra, para que você possa aprender que Setembro Amarelo não é só em setembro, ele tem que ser o ano todo. Saúde mental tem que ser tratada ao ano todo. Saúde mental tem que ser diagnosticada ao ano todo. Saúde mental tem que ser verificada ao ano todo, tá? E que Deus esteja abençoando sua vida. Continua aqui que ainda tem muita coisa para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, levam somente alguns segundos e sinalizam que você gostou do vídeo, você quer que ele tenha um alcance maior. Você que está me vendo nessa plataforma, só para relembrar, toda sexta-feira eu começo uma série de vídeos novos. E são sequenciais, parte 1, parte 2, parte 3. E eu convido você a clicar aí no botão para me seguir, para me acompanhar, se você ainda não estiver me seguindo, me acompanhando aqui. E hoje eu vou começar uma série nova. Escolha viver a plena liberdade de Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 23. Vamos até o final do capítulo e vamos ler 1 Coríntios 11, capítulo 1, para trazer essa palavra, para trazer crescimento espiritual para você. Então, lembrando a você que para você conhecer qualquer um dos meus livros, aí nos comentários tem a minha landing page para você clicar, ler a sinopse, tem os sites para você comprar e tem meu WhatsApp também. Você pode me chamar diretamente lá, porque lá eu tenho como fazer promoções para você comprar qualquer um livro meu lá. Pode me chamar no WhatsApp. E por ele também você pode me chamar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar. Então vamos para o conteúdo. Escolha viver a plena liberdade de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 23 ao 33 e o capítulo 13, verso 1. A partir de agora. Então, fica aí para que você seja abençoado, seja edificado e a palavra de Deus possa verdadeiramente ser ministrada ao seu coração. Vamos lá. Verso 23, 1 Coríntios 10. Certamente vocês são livres
para comer alimentos oferecidos aos ídolos, se assim o quiserem. Não é comum, não é contra a lei de Deus comer. Não é contra a lei de Deus comer tal carne. Porém, isso não significa que vocês devem comê-los, que vocês deveriam comê-los. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Verso 24. Não pensem só em si mesmos. Procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Verso 25. Eis o que vocês devem fazer. Comam tudo o que for vendido no mercado. Não perguntem se a comida foi oferecida aos ídolos. Ou melhor, não perguntem se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, por causa da consciência de vocês. Verso 26. Porque do Senhor é a terra e todas as boas coisas que nela existem. Verso 27. Se o incrédulo convidá-los para uma refeição, vão. Aceitem o convite, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto estiver sobre a mesa. Porém, não perguntem nada por causa da consciência. Verso 28. Entretanto, se alguém avisar-lhes que essa carne foi oferecida aos ídolos, então não a comam, por causa do homem que lhes disse isso, e por causa da consciência. Vamos para o verso 29. Isto é, da consciência dele e não da sua. Porque a minha liberdade, uma pergunta, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Verso 30. Se eu posso agradecer a Deus pelo alimento e saboreá-lo, por que devo ser condenado só porque outro pensa que eu estou errado? Verso 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Verso 32.
Portanto, não sejam motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a Igreja de Deus. Verso 33. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Ora, o capítulo 11, verso 1. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Vamos lá. Que Deus esteja abençoando essa leitura e que ela possa verdadeiramente fazer morada no seu coração e que nós possamos juntos aqui meditar acerca desse texto. Vamos lá. Eu quero começar a falar algumas coisas sobre liberdade. Liberdade geral, liberdade religiosa, e eu vou entrar no texto em si. Eu quero que isso fique muito claro mesmo, tá? O conceito de liberdade geral, o conceito de liberdade religiosa, para que nós possamos entrar no texto, nós possamos entender a compreensão do que Paulo está ensinando. Vamos lá. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala que a gente deve ter o direito de exercer a opinião da gente, de fazer as coisas que a gente deseja fazer. Mas você sabe muito bem que toda a sociedade tem lei. O direito foi criado para regulamentar a convivência entre as pessoas. Se não houvesse o direito, a sociedade viveria em total bagunça, seria uma anarquia completa. Então o direito, ele não foi criado agora, no século XXI, nem no século XX. O direito já vem lá da antiguidade. Tá? Se você observar as leis de Moisés, que foram criadas para normatizar o comportamento do povo de Israel, Moisés aborda tudo, tá? Justamente para que o povo fosse conduzido numa direção correta, entendeu? Para não virar bagunça a convivência entre as pessoas. Aí, trazendo isso para o Brasil, você tem a extrema-direita bolsonarista que está defendendo aí uma suposta... Eles querem ter liberdade, porque eles, segundo eles, está havendo uma perseguição porque eles não estão conseguindo falar aquilo que pensam. O problema é que eles querem falar o que pensam ofendendo os outros. O problema é que eles querem liberdade para ofender os outros, para xingar os outros, para disseminar fake news. Entendeu? E quanto a isso, existem leis. Tá? A Constituição ela nos dá a liberdade para expressar as ideias, desde que seja vedado o anonimato, ou seja, não podem se esconder atrás de perfis fake, não pode, como eles fazem, essas mensagens, esses robôs que soltam um monte de mensagens, isso está contra a lei. Você vai falar, bota a cara e fala. E outra coisa, você não pode falar desrespeitando o outro, cometendo crime, xingando o outro, ofendendo o outro. Existem leis no país. Então eles são contra o marco regulatório da internet, porque eles querem continuar tendo liberdade para ofender os outros. Mas o que eu estou falando sobre a extrema-direita também vale para a extrema-esquerda, que também gosta de ofender os outros, que também gosta de ter liberdade para poder ofender os outros, e não é por aí, tá? Então o conceito de liberdade geral é você saber usá-la, desde que você não fira o direito do outro. O seu direito acaba quando começa o direito do outro. O direito do outro acaba quando começa o seu direito. Por isso existe o direito, tá? Eu não sou advogado, mas como eu estudei administração, ali a gente aprendeu um pouco de direito. E quem é advogado aqui sabe melhor do que eu sobre o que eu estou falando. O direito foi criado justamente para a sociedade não virar bagunça, tá?
Então falei sobre liberdade geral. Vamos falar de liberdade religiosa, porque principalmente a extrema-direita bolsonarista está divulgando no Brasil que está havendo perseguição religiosa aqui. Que segundo eles, estão sendo perseguidos porque são cristãos. Não, estão sendo perseguidos porque eles ofendem os outros. Estão sendo perseguidos porque eles disseminam fake news. Porque liberdade religiosa no Brasil existe. Você aí que é cristão, você vai todo domingo para a igreja, numa boa. Ninguém proíbe você de ir para a igreja. Você nunca foi perseguido aqui no Brasil por ser crente. Posso garantir isso. Você não é perseguido por ser crente. Eu não sou. Tanto que eu estou pregando a palavra aqui. Ninguém me censurou aqui nas minhas redes sociais por pregar a palavra de Deus. Nem eu, nem nenhum pregador está sendo censurado porque está pregando a palavra de Deus. As críticas vêm quando a pessoa parte para a ofensa. As críticas vêm quando a pessoa parte para a agressão. Vou dar um exemplo bem claro para você entender. Tem gente que anda falando aí que tem perseguição religiosa porque teve um pastor aí, ele está até meio sumidinho, nunca mais ouvi falar dele não. Acho de tanta bobagem que ele falou, acho que ele já se tocou que falou bobagem além da conta, acho que ele está meio recolhido aí, enfim. Mas, então o que acontece? Uma coisa é eu pregar, por exemplo, que a Bíblia diz tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que o pecado da homossexualidade leva ao inferno. Ninguém pode me proibir de pregar isso. Mas eu tenho que ser sujeito homem, conhecedor da palavra de Deus, para ensinar que tem outras coisas que também levam ao inferno. O que acontecia é que esse pastor aí, que eu não vou citar o nome, ele só batia nessa tecla da homossexualidade. Mas no Novo Testamento, no mesmo versículo que fala sobre a questão da homossexualidade, que leva ao inferno, no mesmo versículo tem sobre adúlteros, beberrões, mentirosos, caluniadores, coisa e tal. E no Novo Testamento também. Vai junto. Então, essa é que é a questão. Por que falar só para um grupo? Se você vai pregar a palavra de Deus para anunciar sobre o inferno, então você tem que falar para todo mundo. Não é pegar um grupo e atacar. É sobre isso. É isso que está sendo questionado, entendeu? Que algumas pessoas entendem que devem questionar. Não é perseguição religiosa, tá? Não se trata de perseguição religiosa, porque não tem ninguém sendo perseguido no Brasil. Esse pastor famoso aí que alega e gosta muito de xingar os outros, aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre esse caso específico, e no texto bíblico aqui eu tenho como falar. O próprio texto fala a respeito do assunto. Mas esse pastor mesmo aí, famoso aí, que a Polícia Federal pegou o telefone dele aí, cheio de palavrão. Ele é um que gosta de falar que está sendo perseguido por ser pastor. Não, ele não está sendo perseguido por ser pastor. Está sendo perseguido porque incentivou a tentativa de golpe militar no dia 8 de janeiro de 2023. Ele incentivou a tentativa de golpe, porque aquilo que aconteceu lá em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe. Foi um grupo que foi levantado para impedir a posse de um presidente que foi legitimamente eleito. Não me interessa se você votou no Lula ou não votou no Lula. O que interessa é que o Lula foi eleito e nós vivemos numa democracia e isso tem que ser respeitado. Porque quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, ninguém foi para a rua fazer arruaça. Ele assumiu numa boa. Ele recebeu a faixa do Michel Temer, não teve nenhuma encrenca para ele assumir a presidência. Ele assumiu. Quando o Lula assumiu a presidência em 2003, 1º de janeiro de 2003, o Fernando Henrique passou a faixa para ele numa boa. Quando o Fernando Henrique assumiu em 1995, o Itamar Franco passou a faixa para ele numa boa. Em nenhum desses momentos teve arruaça, teve problema. Quando a Dilma assumiu em 2010, o Lula passou a faixa para ela de boa. Não teve arruaça. Não teve arruaça. Só quando o Lula foi eleito para assumir a vaga do Bolsonaro que teve arruaça. Por quê?
Porque era tentativa de golpe. Então, por isso que o senhor pastor bocudo, palavrudo, fica tentando manipular você aí, que é cristão, que está vendo esse vídeo, para acreditar numa perseguição religiosa. Mas não tem perseguição religiosa. Tem punição para quem cometeu crime. O que tem é isso. Ele está sendo investigado por ter cometido crime, por ter participado disso. Por isso ele está sendo investigado. Por enquanto ele está sendo investigado. O amigo dele já é réu. Já foi provado, tá bonitinho. Vai ser julgado agora, no dia 2 de setembro. Esse vídeo está sendo gravado na manhã do dia 29 de agosto de 2025. Dia 2 de setembro vai começar o julgamento dele. Se vai ser preso ou se vai ser libertado, não sei. Eu não sou juiz, então não tenho aqui como saber se o cara fez ou se deixou de fazer. O que a polícia tinha que apurar, já apurou. O inquérito já foi montado, tá lá. Se os caras lá do Supremo entenderem que ele tem que ser preso, que seja preso. Se entenderem que não tem que ser preso, que seja solto. Não estou aqui nem defendendo nem atacando. Eu não sou, como eu disse, eu não sou juiz, não sou policial, eu não boto a mão no fogo por ninguém, a não ser por mim. Eu só boto a mão no fogo por mim. E olhe lá. Quando eu falo ninguém, ninguém mesmo. Agora vamos entrar então no texto, tá? Eu fiz essa introdução para que você possa entender os conceitos, tá? Vamos lá. Verso por verso, para a gente meditar e fazer a aplicação para a vida diária aqui. Então Paulo começa falando, 1 Coríntios 10, verso 23. Certamente vocês são livres para comer alimentos oferecidos aos ídolos, se assim o quiserem. Não é contra a lei de Deus comer tal carne. Porém, isso não significa que vocês deveriam comê-los. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Se você percebeu, esse verso 23 aqui, a parte final dele, está com a tradução diferente, mas é aquela: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Você viu aqui que Paulo falou acerca da comida oferecida a ídolos, que não há em nenhum lugar da Bíblia proibição para comê-los. Em nenhum lugar da lei há essa proibição. Certo? Vocês podem comer se assim quiserem. Mas isso não significa que seja a coisa mais edificante. Então, voltando aqui, vamos pegar o exemplo do pastor palavrudo aí, que é bem recente, você vai entender perfeitamente com a aplicação do texto aqui. É proibido alguém falar palavrão? Não. Aqui no Brasil não tem nenhuma lei que proíba alguém de falar palavrão. Se uma pessoa quer ter a boca suja, a pessoa não é proibida de ter a boca suja, não. Não tem. Nunca vi ninguém ser punido porque falou palavrão. Agora aí Paulo faz a pergunta aqui. Não é porque não é ilegal que deve ser feito. Por quê? Porque não é a coisa mais edificante. Paulo mesmo está explicando aqui. Paulo falou da comida. Eu estou trazendo para o assunto, para a questão do palavrão, do pastor bocudo aí, que deu esse testemunho horroroso. E mais na frente tem outros textos para corroborar, confirmar o que eu estou falando aqui. Então não há proibição. Vou tratar aqui de uma coisa que é muito comum entre os crentes. Os famosos doces de Cosme e Damião. Nem todo mundo que oferece, nem todo mundo que distribui doce na data, né, dia 27 de setembro,
Nem todo mundo faz isso consagrando os doces da Cosme e Damião. Nem todo mundo faz isso. Tem muita gente que distribui doce porque, sei lá, tradição. É tradição, distribui. Quando a pessoa consagra, a pessoa vai na igreja, enfim, fala tudo. Enfim, aqui no Rio de Janeiro é comum doce. Em Salvador, na Bahia, é comum oferecerem geralmente caruru. Entendeu? Que é uma comida baiana, que é por sinal muito gostosa. Entendeu? Feita à base de quiabo cortadinho pequenininho, com camarão cortadinho pequenininho, com amendoim bem pequenininho, tudo refogadinho no azeite de dendê. É muito gostoso. Vem acompanhado com vatapá, mas deixa quieto que aqui não é farra gastronômica não. Farra gastronômica é um perfil que tem numa rede social, a Pretinha, de vídeo curto. Muito bom. Aquele cara me deixa às vezes com água na boca, de tanta comida gostosa que ele mostra lá. Mas voltando aqui para o texto. Então, a questão é, não é ilegal comer comida oferecida a ídolos. Não é ilegal, como a gente leu no texto aqui, não é ilegal falar palavrão. Não é ilegal, não é crime adultério. O cara ter uma amante, a mulher ter um amante. Não é ilegal, não é crime. Aqui no Brasil, não. Não é ilegal. Deixa eu ver outra coisa aqui que não é ilegal. Não é ilegal um homem usar roupa curta, uma roupa. Homem geralmente, quando quer aparecer muito, bota aquelas roupas bem marcadas pro cara. O cara quer mostrar que ele é o fortão. E a mulher bota aquelas roupas decotadas ou curtas. Ou às vezes até um pouco transparentes. Não é ilegal. Ilegal é a nudez. A nudez já vai para o atentado ao pudor. Mas isso não é nudez. Mas é uma falta de decoro, uma falta de recato, né? E não é ilegal, mas não é a melhor coisa a se fazer. Não é a coisa mais edificante a se fazer, como Paulo leu no texto aqui, como Paulo escreveu para os Coríntios, no verso 23. Vamos continuar a leitura para você continuar entendendo o raciocínio, tá? Vamos lá. Vamos para o verso 24. Não pensem só em si mesmos. Procurem pensar no seu semelhante também. E no que é melhor para ele. Vou pegar o exemplo do pastor Bocudo. O exemplo do pastor Bocudo se enquadra aqui também, naquilo que ele mesmo falou, tá? O pastor Palavrudo foi ele mesmo que falou, e eu vou rebater ele mesmo aqui na própria Bíblia. Segundo ele, quem se escandalizou com ele é porque é fraco. Segundo ele mesmo falou. Ele não teve a dignidade para reconhecer que ele não deveria ter usado aquelas expressões, não importa que sejam conversas particulares. Eu não posso ter dois comportamentos diferentes. Aí vira hipocrisia. Eu tenho que ser uma coisa só o tempo todo. Mas eu nem vou aprofundar essa questão de ser uma coisa só o tempo todo, não. O texto aqui está falando muito claro que eu tenho que me policiar sim, pensando no meu semelhante. Vontade tem de fazer certas coisas? Tem, você também tem. Só que vontade é uma coisa que dá e passa. Entre ter vontade de fazer, é uma distância muito grande. Entre ter vontade de poder fazer, tem uma distância muito grande. Vontade eu tenho de namorar a Alessandra Negrini, mas eu posso? Eu tenho cacife para isso? Eu tenho gabarito para chegar numa mulher como ela?
eu tenho que me colocar no meu lugar. Vontade é uma coisa, poder é outra, fazer é outra. E no caso aqui do pastor Palavrudo, ele tinha obrigação de zelar pelo linguajar dele. Como eu tenho obrigação de zelar pelo meu linguajar, como você tem obrigação de zelar pelo seu linguajar. Paulo, no verso 24, ele fala sobre pensar no seu semelhante. Tá? Não se trata simplesmente de dizer, ele é fraco que se dane. Não. Paulo falou bem claro. Tenho sim que me controlar pensando em não escandalizar meu semelhante. E lá na frente, nesse texto, Paulo fala sobre isso. Inclusive, ele cita um texto aqui que eu vou citar novamente e que eu já preguei sobre ele aqui há um tempo atrás. Tá? Sobre não ser pedra de tropeço. Vou ler daqui a pouquinho. Tá? Então, recapitulando aqui o verso 24. Então, nós temos sim que pensar naquilo que é melhor para o nosso semelhante, para que não escandalize nosso semelhante. Tá? Vou sair um pouco da questão do pastor Palavrudo, do Bocudo. Uma coisa muito simples, música secular, que para nós dentro do evangelho é algo super polêmico. Eu vi até uma criadora de conteúdo, uma menina cristã que prega a palavra de Deus, tem um testemunho muito forte, eu gosto de ver as mensagens dela, querida Dani. Talvez você já tenha visto, eu gosto de ver as mensagens dela. A história dela é bem pesada, é bem forte o testemunho dela. Ela outro dia estava falando acerca da música secular, coisa e tal, que ela ouve, coisa e tal. Com certeza aquilo gerou polêmica entre os seguidores dela. Entendeu? É um tema bem polêmico, tá? Eu já falei sobre esse tema, inclusive, aqui no meu canal também. Tanto no meu canal, na plataforma vermelhinha de vídeos grandes, quanto aqui nessa plataforma. Já falei sobre esse tema há um tempo atrás. Se todo o problema do ministério de um pastor fosse lidar com crentes que ouvem música secular, nossa, os pastores ficariam super tranquilos. Só que hoje em dia os pastores têm que lidar com coisas muito mais complexas, muito mais graves, do que lidar com um crente que ouve música secular. Mas vamos lá. Mas se esse crente vai escandalizar alguém ouvindo música secular, então ele deve segurar a onda dele. De acordo com um texto que eu acabei de ler aqui, verso 24. Vai escandalizar? Não faça. Vamos continuar a leitura. Vamos para o verso 25. Olha, eu quero que você saia daqui e termine de ver esse vídeo sem a menor sombra de dúvida. Você não pode sair daqui com dúvida. Verso 25. Eis o que vocês devem fazer. Comam tudo o que for vendido no mercado. Não perguntem se a carne foi oferecida aos ídolos ou não, por causa da consciência de vocês. Paulo está falando de comida, certo? E eu vou então, nesse verso 25, vou me deter aqui na questão da comida mesmo. Então vamos lá. Quando você vai ao mercado fazer suas compras, você pergunta se o arroz, o feijão, a carne, o frango, o macarrão, a sardinha, o sal, o açúcar, o fubá, você pergunta se essas coisas foram oferecidas a ídolos? Não, com certeza você não pergunta. E nem eu. Isso não é absolutamente relevante. Você ficar perguntando. Imagina, se tudo que é crente fizer isso. Você imagina as filas absurdas que aconteceram no mercado. Então, não tem necessidade de perguntar. O que você costuma fazer? O certo seria isso. Fazer as compras. Ao chegar em casa, antes de colocar na despensa, orar, agradecendo a Deus pelo recurso financeiro que você teve para fazer aquelas compras. Agradecer a Deus por aquelas compras que estão ali. Abençoá-las com a sua oração. E aí sim guardá-las. A sua oração já quebrou tudo que foi maldição, que porventura tenha ali,
já quebrou qualquer coisa que porventura tenha ali. A sua oração já fez isso, já teve esse poder. Você não precisa chamar o pastor, nem o profeta do manto, nem a profetisa do coque. Você não precisa nada disso. Você mesmo pode fazer. Se você não faz, passe a fazer. Ah, mas eu não sou religioso. Eu não estou falando de religião, estou falando de agradecer a Deus. Agradecer a Deus não tem ligação com a religião. Falar com Deus não tem ligação com a religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como já dizia o filósofo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar com Deus não tem nada a ver com religião. Falar com Deus é falar com Deus, se derramar diante dele. Agradecer a ele, suplicar, adorar, não tem nada a ver com ser religioso, não tem nada a ver com ser cristão. É só abrir a boca e falar. Ou pensar, falar em espírito. Fica a seu critério. Eu, particularmente, só gosto de orar em espírito. Não gosto de orar em voz alta. Tenho meus motivos. Mas, voltando aqui, eu tenho certeza que ninguém sai perguntando no mercado. Então, na hora de fazer as compras, mesma coisa, você vai no restaurante, você pede a comida que você está lá, você vai pedir lá a comida que for para você comer. Qual é o certo que você faz? Ou deveria fazer? Fazer aquela oração ali, preferencialmente de olho aberto, né? Principalmente em ambiente de trabalho. Você não vai orar meia hora de olho fechado para a comida. Tá arriscado o teu prato sumir. Deixa isso quieto, isso é para outro assunto com relação ao ambiente de trabalho. Deixa isso quieto. Mas, voltando aqui. Então você agradece a Deus. Uma oração rápida, olho aberto, porque não precisa de olho fechado. Também não precisa ser em voz alta. E pronto, come, acabou. Já quebrou a maldição. Você não perguntou, você não sabe. Você não comeu nada oferecido a ídolo. Simples assim. Agora vamos ler o verso 26. Porque do Senhor é a terra e todas as boas coisas que nela existem. Se você não se ligou, Paulo recitou o Salmo 24, verso 1. Por isso que ele deu essa explicação, lá do verso 25. É só chegar e comer, tá? Comprar, numa boa, você não ficar perguntando. Vamos ler o verso 27 agora. Se um incrédulo convidá-los para uma refeição, vão, aceitem o convite, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto estiver sobre a mesa. Porém, não perguntem nada por causa da consciência. Então, algo bastante importante aqui para a gente entender. Muito importante. Vamos lá. Quando você recebe um convite para almoçar na casa de alguém, de algum amigo, de algum parente que não seja crente, esse seu parente não é crente, você não pergunta se aquela comida foi oferecida. Ninguém faz isso. Isso é uma tremenda de uma falta de educação, isso é uma tremenda de uma falta de noção, isso é uma tremenda de uma falta de senso, isso é uma falta de tudo que você possa imaginar. Vamos lá, educação, senso, noção, sabedoria, tudo. É porta que você fecha até para pregar a palavra de Deus para aquela pessoa. Que com certeza você se torna um mala que nunca vai ser convidado para participar de uma reunião dessas. E no entanto, como é que você quer pregar o evangelho se você mesmo fecha a porta da pregação? Por causa dessa religiosidade. Pois é. Então vá, participe de boa, coisa e tal. Tem gente que faz festa junina, por exemplo, e não faz nada não consagrou nada para ninguém. Simplesmente reuniu as pessoas. Já participei. Simplesmente já participei na rua que eu morava.
Já participei em outro lugar também. Entendeu? Com um grupo de conhecidos e tal. Cada um levou um pratinho, uma coisa para todo mundo comer. Não teve nada consagrado para ninguém ali. De boa, era só uma reunião que as pessoas queriam fazer. Aproveitando por ser festa junina, fizeram pratos típicos da época. Foi simples assim. Não teve nada consagrado a ninguém. Entendeu? Como a gente lê o texto, verso 27, vá, participe de boa. Lembra que eu falei ainda há pouco? Vou repetir. Quando você ora, você já quebrou qualquer coisa. Você não está sabendo, você não vai ser julgado. Você não vai ser julgado. Você já orou, já quebrou, acabou. Comeu, desfrutou, participou. E encontrou muitas vezes até oportunidade para falar de Jesus para alguém. Às vezes pinta uma oportunidade, às vezes não. Entendeu? Você não força a barra para enfiar o assunto religião, igreja, Jesus, mas você tem o feeling, né? A sensibilidade espiritual, vamos dizer assim. Feeling é coisa que quem gosta de ficar falando em estrangeirismo. Você tem a sensibilidade espiritual. É só você estar com seus ouvidos espirituais abertos e atentos, que Deus ministra, tá? Não importa onde você esteja, sua comunhão com Deus é em qualquer lugar. Eu já citei um exemplo aqui. Eu estava numa campanha de oração com a minha esposa na época. Meia-noite a gente estava parando para orar. E a gente estava numa festa dessa, em família e tal. Conhecidos que não são cristãos, coisa e tal, todo mundo ali participando. Era uma festa junina, inclusive. Entendeu? Deu meia-noite, a festa era na rua, em frente à casa das pessoas lá. Eram várias casas assim, perto uma da outra. Deu meia-noite, nós entramos na casa da irmã da minha esposa. Fomos ao quarto. Fomos ao banheiro. E lá fizemos a nossa oração. Meia-noite, nosso propósito de oração. Não precisamos deixar de fazer naquele dia. Fizemos na boa, voltamos, tal. E pronto. Não atrapalhou em nada. Nada. Enfim. Acho que a explicação está bem clara. Vamos continuar. Vamos ler o verso 28. Vamos lá. Entretanto, se alguém avisar-lhes que essa comida foi oferecida aos ídolos, então não a comam, por causa do homem que lhes disse isso, e por causa da sua consciência, não da dele, mas da sua. Vamos lá. Uma coisa é a gente comer sem saber que aquilo foi oferecido. Outra coisa é a gente comer sabendo que aquilo foi oferecido. Falando especificamente de comida, como está no texto aqui. Agora eu quero contextualizar para outras coisas. Uma coisa é eu, na minha ignorância espiritual, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente não conhece a Cristo, quer dizer, não vou nem dar esse exemplo do palavrão, não, porque não vou dar o exemplo do palavrão, não, porque eu sou de uma época que, e você também está me vendo, deve ser dessa mesma época. Se você fosse pego falando um palavrão na rua, você criança, adolescente, falando um palavrão na rua, e se esse adulto fizesse queixa para os seus pais, você estava lascado. Eu sou de uma época que um filho nunca, jamais, em tempo algum, falaria um palavrão perto do pai ou da mãe. Nunca. Nunca. Que ia tomar uma disciplina. Falo por experiência própria. Uma vez, minha mãe era viva ainda. Eu me irritei tinha uma pessoa passando trote lá pro telefone de casa. Eu não suporto trote. Uma coisa que me irrita profundamente é trote.
E esse sujeito tava, minha mãe atendia ou a secretária atendia e o cara ficava falando abuso. Só que eu estava em casa, eu peguei o telefone, quando eu peguei o telefone o cara foi logo falando abuso. Aí eu descarreguei tudo que era palavrão que eu conhecia. Só que eu esqueci que a minha mãe estava em casa. Minha mãe não só estava em casa, como ela estava parada do meu lado, ela me ouviu. Quando eu terminei a ligação, a minha mãe falou, me deu uma bronca, mas uma bronca na disciplina. Minha mãe não gritou, não xingou, até porque ela detestava palavrão. Ela não gritou, não xingou, não me bateu, mas ela falou de forma tão profunda no meu coração, se ela tivesse me dado uma surra, ia doer menos. Então, isso era inadmissível. Então, não vou nem citar o exemplo do palavrão aqui. Aqui o Paulo citou sobre a comida, mas deixa eu ver aqui um exemplo apropriado para aplicar para o nosso dia a dia. Falei da comida, deixa eu ver aqui. Frequentar, vamos botar aqui, frequentar boate, vamos lá, vamos botar assim. Quando você não tem o conhecimento de Cristo, você não é da igreja, vamos dizer assim, não é cristão, é natural você pegar, vou numa balada, vou numa boate, coisa e tal. Natural. Mas você já é orientado dentro da palavra de Deus que certos lugares não cabe mais para você frequentar. Não cabe para você que é cristão entrar numa boate. Para fazer o que lá? Não cabe. Então, se mesmo assim você vai, aí está pecando. Acho que um exemplo assim mais ou menos apropriado para você entender. O Paulo está falando, alguém avisou para não fazer, então não faça. O ambiente não é para você. Se alguém chega para você, não vai em tal lugar não, que ali, o ambiente não é para você não. Tem gente que até avisa você sendo crente, não, aí, esse ambiente não é para tu não, cara. Fala, já falaram para mim. Quando eu era solteiro, não, esse ambiente não é para tu não. Não vou nem te chamar. Já me falaram, já ouvi isso. Então, se a pessoa já me falou, o ambiente não é para você, o que eu vou fazer num ambiente que não é para mim? Paulo está falando isso com relação à comida. Já avisou que a comida foi oferecida? Então não faça. Vamos continuar a leitura, para você entender a profundidade das coisas, hein? Verso 29. Isso é a consciência sua. Pois, porque a minha liberdade deveria ser julgada pela consciência do outro. Então, tipo assim, é você que tem que analisar a questão da sua consciência, como já foi dito aqui. Você já está sendo orientado a não dar mau testemunho, a não escandalizar. Nós já vamos ler o texto aqui. Então já sabemos como devemos nos portar, sem dar escândalo, sem causar mau testemunho, sem ser pedra de tropeço. Não é simplesmente dizer, fulano é fraco, ele que se dane, eu vou fazer do meu jeito. Não. Não é nada disso. Tá? Temos obrigação, sim. A Bíblia diz que a nossa vida, inclusive, é uma carta para ser aberta e lida. Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Vamos passar para o verso 30. Se eu posso agradecer a Deus pelo alimento,
e saboreá-lo, por que devo ser condenado só porque outro pensa que eu estou errado? Bom, parece uma contradição, mas não é. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você conhece a palavra de Deus, fez as coisas de acordo com a palavra de Deus. Você examinou sua consciência, você sabe que você não está em pecado. Por mais que a pessoa ache que, por exemplo, voltando ao assunto da comida que Paulo falou, você está comendo a comida ali, não importa o que a pessoa acha, mas você sabe que aquela comida não foi oferecida a ídolos, você não tem esse conhecimento, por que você vai se importar com aquilo que a pessoa está pensando? Existem coisas e coisas, vamos analisar com todo cuidado aqui. Por exemplo, vamos lá. Você sabe muito bem que antigamente as igrejas proibiam, algumas igrejas tinham as proibições assim, estapafúrdias. Eu estava vendo até um vídeo ontem, até tem uns cristãos, uns crentes que ensinam as coisas estapafúrdias. Já disseram que a mulher não pode usar lingerie preta nem lingerie vermelha, que são as cores de uma entidade chamada PG. Como assim? Não tem sentido nenhum isso. Também já disseram que já pregaram também dizendo que a mulher não pode se depilar, que o anjo está vendo. Então a gente não pode ir no banheiro tomar banho, a gente não pode ir no banheiro fazer o número 1 ou o número 2, que o anjo está vendo. Uma bobajada sem nenhuma base bíblica, uma bobajada assim, sem nenhum sentido. Antigamente tinha as proibições, tipo, tem igreja que até hoje proíbe homens e mulheres de sentarem juntos, mesmo que sejam casados, vai marido para um lado e mulher para o outro. Tem denominação que ainda está nessa. Também o crente não podia ir à praia, não podia ver televisão, não podia jogar bola. Assim, as coisas que não tem nenhum respaldo bíblico, entendeu? Então, pegando essas coisas aí, não há nenhum problema do crente ter em casa a televisão. O problema é o que ele vai ver na televisão. Não há nenhum problema de um crente ir à praia. O problema é como é que ele vai se comportar na praia. Esse aqui é o problema. Como é que esse crente vai se comportar na praia? Desde a forma como ele se veste, até a conduta dele mesmo. Vai aproveitar a praia para tomar uma cervejinha? Vai aproveitar a praia para sair pegando tudo que é mulher? Pegando tudo que é homem? Depende de como vai se comportar na praia. Não há nenhum problema do crente jogar bola, mas como é que ele vai se comportar jogando bola? Vai se comportar como um cristão ou vai se comportar como um ímpio? Sem temor de Deus? Batendo em todo mundo, xingando todo mundo? Como é que vai ser? É o comportamento. Então é sobre isso que esse texto fala aqui, esse verso 30. É como é que você vai fazer. Você está livre com a sua consciência diante de Deus, está se comportando corretamente diante de Deus. O que a pessoa vai pensar, nesse caso, não faz diferença. Agora, quando é algo que vai escandalizar, tipo o exemplo aí, eu vou pegar o pastor Bocudo falando palavrão. Isso aí escandaliza. Isso aí não se enquadra aqui. Não se enquadra aqui, não. Isso aí é mau testemunho. Falta de educação, né? E ele é um homem mais velho que eu, ele sabe muito bem que no tempo dele, ele não podia ficar falando palavrão. Ele sabe muito bem disso. Tanto quanto eu, que ele é alguns anos mais velho do que eu, esse pastor. Então ele sabe muito bem que na época dele, enquanto ele era criança, nem pensar dele falar palavrão perto do pai dele ou da mãe. Nem pensar dele ser pego falando palavrão na rua. O adulto podia chamar a atenção dele.
se ele tivesse um palavrão na rua. E se o adulto fizesse queixa para o pai dele ou para a mãe dele, ele sabe muito bem que a chapa ia esquentar para o lado dele. Então, eu volto ao exemplo do pastor bocudo, palavrudo. Verso 31. Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem uma outra coisa qualquer, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Então aqui Paulo já pega no sentido amplo, geral e irrestrito. Quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente faz alguma coisa, tem que ser para a glória de Deus. E como é que a gente come para a glória de Deus? Respeitando os limites do corpo, respeitando os limites da educação. É um péssimo testemunho você chegar num lugar público e botar aquele... subir um monte, né? Todo mundo fica olhando, que teu prato é absurdo, de gulodice pura. Uma coisa é você fazer isso em casa. E assim mesmo você também tem que tomar cuidado se isso não é glutonaria, né? Isso não é simplesmente glutonaria. Mesma coisa vale para bebida. Ah, mas o que tem tomar um vinhozinho em casa, tomar uma cerveja em casa? Bom, vai escandalizar, não vai? Se eu parar num lugar, todo mundo sabe que eu sou cristão, que eu prego a palavra de Deus. Se você me encontrar no lugar tomando uma cerveja, com certeza vai ficar escandalizado. Minha vida vai estar glorificando a Deus ali? Não, não vai. Já estou te respondendo. Vamos lá. Você me encontra na praia. Estou lá na praia, tal, curtindo a natureza. Passa uma mulher, eu estou olhando. Passa outra mulher, eu estou olhando. Passa outra, eu estou olhando. Não me contento em olhar, estou mexendo. Aí você está me vendo, pô, que pregador é esse? O cara está lá mexendo tudo que é mulher. Vai estar glorificando a Deus minha conduta? Não, não vai. Sobre isso Paulo está falando. Então tudo que a gente comer, beber ou qualquer coisa que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para glorificar a Deus. Tem que dar testemunho do nome de Deus. Aí volta aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu tenho que mortificar a minha carne, mortificar as minhas vontades. Você também. Vamos para o 32. Estou quase acabando. Então eu gosto desse tipo de mensagem porque vai texto por texto. E isso é muito importante para que a palavra fique bem guardada no nosso coração, no meu e no seu. Vamos lá para o verso 32. Portanto, não sejam motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Vou repetir esse verso, hein? Memorize. Portanto, não sejam motivo de tropeço para ninguém, quer sejam eles judeus, gentios ou a igreja de Deus. Vamos lá. Aqui cabe o exemplo do pastor palavrudo, o pastor bocudo. Ele está sendo pedra de tropeço na vida de muita gente. Primeiro por conta da boca suja dele, que ele já xingou o Alexandre de Moraes de desgraçado, ele já xingou as pessoas que votam na esquerda de esquerdopatas. Primeiro que ele está desrespeitando um ministro do STF, uma autoridade constituída no país. Ele está contradizendo aquilo que ele mesmo prega na Bíblia, que a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades do país. Em segundo lugar, ele está dando um péssimo testemunho como um servo de Deus, não respeitando uma autoridade constituída. Pior ainda sendo ele pastor. Pior ainda sendo ele o pastor presidente da igreja. Quando ele xinga
as pessoas que votaram na esquerda de esquerdopatas, ele está desrespeitando a democracia, porque a democracia nos dá liberdade para nós votarmos em quem quisermos, ou não votarmos como eu não voto. Quando ele xinga uma pessoa da esquerda de esquerdopata, ele está fechando a porta do evangelho, da pregação do evangelho de Cristo, para aquela pessoa que é de esquerda. Aquela pessoa que é de esquerda, ela toma ranço de crente, porque ela acha que todo crente é igual a esse pastor bocudo. Ela acha que todo crente é igual a esse pastor palavrudo. Você quer saber qual é o resultado? Não é só esse pastor bocudo, palavrudo, não. Tem muitos outros aí, outros pastores e líderes evangélicos aí que fazem coisas do mesmo nível. Por exemplo, quando carregam política para dentro da igreja, quando resolveram adorar o Bolsonaro de 2018 a 2022, até hoje, aliás, tem muita igreja que tem uma adoração ao Bolsonaro, muito mais do que adora Jesus. Jesus já ficou de fora. Elas adoram Bolsonaro, esses crentes adoram Bolsonaro. Estou falando especificamente do Bolsonaro porque ele que é o alvo da adoração desse povo. Se fosse o Lula, eu diria que é o Lula, mas não é. Então vamos lá. Hoje o Brasil tem 15 milhões de desigrejados, segundo o IBGE. O IBGE já pegou isso no censo. Desigrejados. Isso é diferente dos desviados. Quando vai para os desviados, quando junta tudo, a conta aumenta muito mais, tá? Se você tem hoje mais ou menos aí uns 50 e poucos milhões de crentes ativos na igreja, você tem outros 50 fora. Só para você saber. Entre desviados e desigrejados. Desigrejados são 15 milhões. Eu quero me fixar nos desigrejados. Por quê? Porque eles são diferentes dos desviados. Primeiro, a grande maioria dos desigrejados conhece a Bíblia, mais até do que muito crente que está aí na igreja pregando, tá? Primeiro ponto, a grande maioria dos desigrejados conhece a Bíblia, mais do que muitos crentes que estão na igreja, trabalhando e pregando. Segundo ponto, o desigrejado, ele vive uma vida como se ele estivesse na igreja, como se ele fosse da igreja. Ele não bebe, ele não fuma, ele não usa drogas, ele não... casado, bonitinho ali, não fica dando perdido na mulher nem no marido. Ele tem uma vida super correta, de boa, tranquilão. Ele só não vai à igreja, ele só não tem ligação com a igreja, instituição. Ele só não está vinculado a nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma instituição. Ele não quer, tomou ranço. Esse é o desigrejado, tá? Desviado não, desviado já chutou o pau da barraca. O desviado muitas vezes já está entregue mesmo na mão de Satanás. Satanás está bagunçando com a vida dele, já está mergulhadaço no pecado, já está todo enredado na teia de aranha do pecado. Ele já está, às vezes já mergulhou até em outra religião, às vezes já renunciou a tudo, virou ateu. O desviado é diferente. Por causa de crentes como esse pastor bocudo, palavrudo, que é pedra de tropeço na vida de muita gente. Mas não é só ele não, tem muitos outros aí. Então hoje, muita gente que está fora da igreja nem pensa em voltar, porque tem ranço de crente. Desses crentes aí que dão esse péssimo testemunho, são pedra de tropeço. Hoje tem muito desigrejado que não quer deixar de ser desigrejado pelo mesmo motivo. Hoje você tem gente que ainda não abriu o coração para Jesus por causa dos crentes que eles conhecem. Desse pastor bocudo, palavrudo, por exemplo, eu conheço pessoas que têm ranço. Tem ranço desse pastor. É muito triste, mas infelizmente. Então a advertência de Paulo está bem clara aqui, para ele não ser pedra de tropeço. Inclusive eu já preguei sobre esse texto há um tempo atrás. Procura aí que você vai encontrar. Nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, e se refere aos judeus, ao povo de Israel ali, se refere aos gentios, aqueles que não têm conhecimento de Cristo, e nem a igreja de Deus. Ou seja, ele pegou 3 grupos específicos e falou:
não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Não posso ser pedra de tropeço para os meus familiares, não posso ser pedra de tropeço para os meus parentes, não posso ser pedra de tropeço para os meus amigos, não posso ser pedra de tropeço para os meus vizinhos, não posso ser pedra de tropeço para os meus irmãos em Cristo, não posso ser pedra de tropeço para os meus colegas de trabalho. Em resumo, não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Você também não pode ser pedra de tropeço para ninguém. É isso que Paulo está falando. Vamos para o verso 33. Vamos lá. Verso 33. Esse é o plano que eu também sigo. Por quê? Agradar a todos em tudo quanto faço. Ou vou repetir a leitura aqui. Vamos lá. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que todos possam ser salvos. Paulo está dizendo que ele abre mão de vontades dele que de repente ele sabe que vão escandalizar. Ele está falando que ele abre mão de fazer coisas que ele tem vontade de fazer, porque ele sabe que vai escandalizar a muitos. Ele sabe que vai impedir a salvação de muitos. Ele sabe que vai impedir a pregação da palavra de Deus para muitos. Então ele segura a onda dele. Quando Paulo fala lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, é o fruto, tá? Vamos aprender isso. Não são os frutos. O texto é bem claro, é o fruto, no singular. E o fruto, no singular, tem os gomos, né? Como se fosse uma tangerina, tem os gomos. Cada gomo daquele é uma qualificação. E Paulo fala aí do domínio próprio. E tem muito crente hoje que não exerce esse dom, domínio próprio. Não exerce isso. Paulo está falando desse tipo de coisa, que a gente tem que ter sim. Controle, o que é isso? Sou eu que tenho que controlar o que eu vou fazer, sou eu que tenho que controlar o que eu vou falar, sou eu que tenho que controlar o que eu vou pensar. Isso está na minha mão. Então Paulo está falando disso, que ele se controla, ele se esforça. E aí vou ler agora 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que é aquele texto que é bem simples. Olha o que ele fala. Eu já preguei também sobre esse texto. Tem tempo já, mas já preguei sobre esse texto. Vamos lá. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Paulo, para falar algo nessa profundidade, ele tem que estar com uma comunhão muito forte com Deus. E a gente sabe que Paulo era homem de oração. A gente sabe que Paulo era homem de profundo conhecimento da palavra de Deus. A gente sabe que Paulo era grandemente usado por Deus. A gente sabe disso. Se você estudar a Bíblia, você vai ver. Se você estudar Paulo lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto Deus fez através da vida dele. Por isso Paulo tinha essa autoridade para falar para as suas ovelhas: sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Agora eu vou te fazer essa pergunta: você pode falar isso? Mandar alguém seguir o seu exemplo? Ou você vai dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Então Paulo, quando dá essas recomendações, ele fala que ele segue isso. Ele fala que ele se esforça para quê?
para que ele seja exemplo, bom exemplo para as pessoas. E você, meu irmão, minha irmã, você precisa se policiar. Você tem que ser um bom exemplo na vida das pessoas. O que adianta você ser um grande obreiro, grande diácono, grande diaconisa, presbítero, uma mulher de oração, da consagração e tal, e prega e gente se converte, se a sua casa é uma bagunça. Sua casa ninguém está salvo. Seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Porque na sua casa você dá um péssimo testemunho. Sim, porque se você é desmazelado dentro da sua casa, você está dando um péssimo testemunho para o seu marido. Se você é um péssimo provedor, você está dando um péssimo testemunho para sua mulher. Então começa a pensar nisso aí. Verdadeiramente, começa a pensar nisso. Verdadeiramente, aplica isso aí para a tua vida. Escolha viver a plena liberdade de Cristo. Não se prenda a dogmas religiosos, tá? Porque a palavra de Deus, ela nos liberta. Ela nos liberta da servidão, tá? Então, se você estiver num lugar que querem proibir, que dizem que a mulher não pode pintar a unha, que dizem que a mulher não pode botar um brinco, que dizem que o homem não pode usar a barba, como por exemplo eu uso aqui, enfim, compare com o que está na Bíblia. A Bíblia ela é muito clara. Se não está na Bíblia, peça a Deus para lhe dar orientação para que você possa procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus, tá? E outra coisa, aprenda a controlar suas vontades. Aqui a gente aprendeu muito sobre isso aí, tá? Nossa vida ela tem que ser uma carta aberta para ser lida pelas pessoas. Nós temos obrigação de não ser pedra de tropeço. Nós temos obrigação de dar bom testemunho. Temos obrigação de controlar os nossos impulsos, nossos instintos, nossos desejos, nossas vontades. Temos obrigação de saber, tá? Se já sabemos que aquilo é errado, temos obrigação de não fazer. Tá certo? Então, escolha viver a plena liberdade de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, do 23 ao 33 e capítulo 11, verso 1. Somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu desejo que Deus continue falando com você depois que você terminar de assistir esse vídeo. Desejo que Deus continue ministrando ao seu coração. Desejo que essa palavra frutifique na sua vida e que você verdadeiramente viva essa plena liberdade de Cristo, dando bom testemunho, sendo íntegro no seu proceder. Vamos lá, eu quero agradecer a Deus que você ficou até aqui, me dando essa atenção. Quero agradecer a Deus porque você parou para me ouvir, você me permitiu me comunicar com você por aqui. Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, quero lembrar você, se inscreve aí no canal se você não estiver inscrito, clica no sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira tem um vídeo novo. E quando você clica no sininho, você automaticamente é avisado quando eu coloco um vídeo novo no canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque isso sinaliza que você gostou do vídeo e quer que ele tenha um alcance maior. Para você que está vendo esse vídeo nas outras plataformas, Quai, TikTok, Instagram, lembra do seguinte: toda sexta eu coloco um vídeo novo aqui. E sempre o vídeo é sequencial, parte 1, parte 2, parte 3, e eu emendo até a quarta da semana seguinte. É só você acompanhar, tá? Que você vai entender o conteúdo da mensagem. E se você também não está me seguindo aqui, não está me acompanhando, clica aí para me seguir, para me acompanhar. Quando você curte, comenta, compartilha e me segue, você está informando que você gostou do vídeo, que você quer que ele tenha um alcance maior, tá certo? Relembrando, aqui nos comentários tem um link da minha landing page para você clicar, ver a sinopse de todos os meus livros. O Dinheiro Nosso Cada Dia, Cuide Bem de Sua Carreira Profissional, de Lodebar para Wonderland, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo. Tem os botões para você clicar, entrar nos sites e comprar. Se você quiser comprar diretamente comigo, clica aí no botão do WhatsApp. Você me chama lá, que lá eu tenho como oferecer promoções para você, tá?
E, por falar em botão do WhatsApp, nele tem meu telefone para contato, que é o mesmo, para você comprar o livro, você me convida para pregar na sua igreja. Pelo mesmo telefone, não cobro nada para pregar. E eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana, para que você assista mais uma mensagem, para que você mais uma vez receba da parte do Senhor. Espero você aqui na próxima semana, próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.